Olá, querida luz, iluminado dia seja, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem nesse dia em que eu vim falar com você sobre uma experiência, né, que eu tive ontem. E aí me veio uns insights, então nada melhor do que vir partilhar com você para que seja também contribuição para o seu crescimento, não é verdade? Então, ontem eu estava aqui num momento de reflexão, de pensamento, né, sobre a minha vida, sobre tudo, né, que veio para mim nesse processo, né, desses 3 anos de autoconhecimento, de ressonância harmônica. E aí eu senti, até partilhei em alguns grupos, né, essa sensação de plenitude do ser, essa gratidão, né, por estar aqui, né, encarnada nesse momento. Me senti assim muito privilegiada por tudo que eu tenho conquistado, por tudo que eu tenho na minha vida, né? E naquele profundo sentimento de plenitude, gratidão, eu comecei a me perguntar, né, o que é que eu comeria agora? E aí eu falo, não comeria nada, né? O que é que eu compraria agora, né? E aí me veio que eu não compraria nada e o que é que eu manifestaria agora. E aí também me veio aquela sensação de que eu não deveria manifestar nada e eu só queria assim me conectar com todo, com a natureza, sentir os reinos, né? Mas ao mesmo tempo veio aquela dualidade, porque tudo é o todo. Então, independente de onde esteja, eu devo sentir isso. Eu não preciso eu estar num lugar natural, em conexão assim com a natureza, para que eu me sinta, né, conectada, harmônica, equilibrada. E aí, nesse meu sentir, me veio o quanto a lei da atração, né, ela está sendo assim difundida de maneira errada, porque a gente, né, faz essas ferramentas, todas essas técnicas, né, e aí a gente só foca naquilo que a gente não tem, se você for prestar atenção. E aí me veio assim a lembrança de todos os ensinos do professor Hélio Couto, né? E aí você, quando vai expandindo a consciência, quando tem novos sentidos, você vai interpretando aquelas palavras dele, né? Aqueles trechos icônicos dele, como sendo diferentes, né? Então, quando ele fala assim, não é para pedir, só agradecer, né? Louvar e agradecer, né? Aquele vídeo que tem vários cortes que circulam, mesmo já partilhei várias vezes nos grupos. E é esse sentimento, porque assim, a maioria das pessoas que tem assim contato hoje com a lei da atração, que está muito bem difundida hoje, né? Você entra aí nesses aplicativos, tem rios, tem muita gente falando de lei da atração, compartilhando técnicas e falando, dando depoimentos daquilo que conseguiu alcançar com cada uma dessas técnicas. Hoje temos muitas aí, né? E o que não fica claro é que assim todos somos diferentes e o sentimento que nós estamos emanando na hora de uma visualização, de fazer uma técnica, né? Ele não pode ser um sentimento, vamos dizer assim, montado. Né? Então, assim, você pega aquele caderno de gratidão, né? E não está sentindo gratidão. Às vezes você está sentindo uma falta de algo. Então, trabalhar esse sentimento de plenitude, de que não quer ter mais nada porque já tem tudo, é esse o processo que deve ser. Né? Fazer assim, a terapia da gratidão e do riso, focar naquilo que você tem e que você se sente privilegiado por ter. Né? Qual a área da sua vida que é assim plena? Você tem filhos, então se conecte com isso, né? Eu sou tão privilegiada por ter filhos, né? E saia da escassez, saia daquilo que você tem falta, né? Porque se você quer atrair, subtende-se que está longe, não é verdade? Então aí entra o paradoxo. Você usar a lei da atração com o foco de atrair o que está longe, não está perto de você, então você continua emanando uma frequência de distância, entende? Então, nesse contexto, seria melhor. Eu sempre falo com meus pacientes, eu falo assim: ah, como é bom ter uma vida maravilhosa, como é bom ter o meu carro dos sonhos, como é bom ter a minha casa dos sonhos, sabe? Suspirar e ir para esse sentir, sabe? Aí tem muita gente que ensina assim, não, você precisa escolher para ter o foco, certo, mas você precisa se apaixonar pelo que você escolheu, colocar esse sentimento realmente de gratidão, do sentir, entende? Você é pleno com tudo aquilo que você escolhe, com tudo aquilo que faz sentido para você, com tudo aquilo que te faz melhor, que exponencia a sua vida, entende? Não focar no problema, como nós falamos, né, mas focar na solução.
E aí é fazer uma PNL, né? Gravar uma PNL com a sua voz, com esse sentir, com esse suspiro. E depois um sorriso, sabe? Grave isso no momento que você esteja bem consigo, que você esteja num momento de gratidão, realmente de felicidade. É interessante que eu estava conversando com meu marido ontem à noite sobre esse sentir, né? Porque tudo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, o nosso psique, o subconsciente, ele procura referências, né? Porque a nossa mente, ela é muito preguiçosa. Então, assim, ela quer ficar a maior parte do tempo que é no automático. Então, ela procura uma referência e aciona aquele ponto da referência. Então, naquele momento que eu estava me sentindo daquela forma, me veio a lembrança, né, de outros momentos que eu me senti daquela forma. Então, eu me senti dessa forma numa vez que eu estava viajando. A gente fez um ano, né, de nômade, de viagem, de estar em lugares, usufruindo, né, essa experiência. Então, naquele momento em que eu senti isso, foi lá em Arraial da Ajuda, né? Lá tem um mirante e dá para ver aquela praia maravilhosa, aquela natureza deslumbrante, e ali eu me senti assim completamente grata, plena. E foi esse sentir que eu trouxe ontem, né? E realmente ali naquele lugar você não precisa de nada, só sentir, só fechar os olhos, só se sentir plena. Então eu quero que você trabalhe esse sentir pleno, sabe? Só agradecer realmente, só louvar e agradecer por tudo que você tem, por tudo que você já criou, porque tudo que você deseja é aquela frase que a gente ouve, né? Que tem na Bíblia, que os Abrams também já fizeram um livro, né? Que a gente é atendido, né? Que tudo que a gente pede, a gente é atendido. Então, estejam assim, nesse sentimento de plenitude, é, de fusão com tudo, né? Você já tem tudo, e quando você está nesse sentimento de que você já tem tudo que você precisa, tudo que você precisa vem. Né? Eu não quero que você foque assim, em necessidades, porque necessidades são escassez. Entendeu? Quando você começa a pensar no que você não tem, para você anotar ali, para você fazer o quadro de visualização, depende do sentimento que você está emanando. E aí você se pergunta por que uma técnica, né, faz sentido para uma pessoa, dá resultados para uma pessoa, e por que essa mesma técnica não dá resultado para você. É esse sentir, esse pensar, né? Aí quando a gente fala assim, esse alinhamento da frequência do seu sonho. É aquilo que já foi falado muito, mas a gente não consegue perceber, e eu estou tentando trazer de uma forma mais clara, que talvez faça sentido para você também. É esse sentir que você tem. Essa é a frequência que isso vem para você. Né? O professor ele fala várias vezes, não olha se o carro está na garagem. Né? Aí você fala assim, não, eu queria ter um Porsche, é tão bom dirigir um Porsche, não sei o que e tal, faz aquela visualização, aquele sentir todo, aí depois fala assim, mas quando é que esse Porsche vai chegar? Será que eu fiz certo? Né? E talvez aquele Porsche já estava vindo antes de você fazer até essa visualização, essa técnica, sabe? E aí você atrasou com sua ansiedade, foi por efeito Zenão, entende? Então a maioria dessas técnicas, quando você faz, você já entra direto no efeito Zenão. E fica aquela dúvida, o que é o efeito Zenão? Não é verdade? O que é o soltar, né? Então é esse, busque sempre sentir. Né? O que é que você tem de bom aí? Você tem um animalzinho de estimação, se conecta com isso, como é bom, né? Brincar com ele. Você tem um filho, como é bom, né? O sorriso do meu filho. Eu me sinto plena quando estou vendo o sorriso do meu filho. Eu falava quando meu filho era bebê que ele era meu solzinho, né? Que poderia estar na tempestade que fosse, quando eu via aquele sorriso, né? Aquele sorriso desdentadinho, era o meu sol do dia. Então se conecta com isso que realmente te faz sentir. Não importa que seja algo superficial ou profundo para os outros, não olhe para fora, né? As técnicas, elas têm que te ajudar a se conectar com aquilo que faz sentido para você. Então não insiste no negócio que, isso é muito chato, mas tem que fazer que vai dar certo. Eu me lembro que quando eu fiz aquela técnica 33 vezes 3, eu senti, não faz sentido e nunca trouxe o que eu fiz para receber daquela forma, entende? Então, faz algo que
tem sentido para você. Sai dessa lei da atração robotizada e entra nessa essência desse autoconhecimento, nessa autogestão, né, de quem você é. Tá certo? E se você quiser fazer parte ainda da mentoria Eu Quanto, né? Para saber assim, as suas ferramentas, para ter esse autoconhecimento de si mesmo, dos seus corpos, né? Todas essas ferramentas que já vêm em nós, né? Vai lá, se inscreve, o link eu vou deixar aqui embaixo. A gente está começando a turma dia 31 de julho, né? Então vem comigo que com certeza vai ser uma expansão ainda mais, né, dessa consciência, vai ser ainda uma formação melhor da visão de mundo, para que você saiba, né, também esse sentir, saber, né, todas essas, vamos dizer assim, esses, esses sentidos internos, como utilizá-los, né? E todas as ferramentas que você trouxe ancoradas nesse corpo físico que você não tem aí noção de que elas podem te ajudar na sua autocura, na sua manifestação, na sua mudança de visão de mundo e aí nessa realização de sonhos. Tá bom? Espero que tenha sido assim muita contribuição para você. Paz e luz no seu coração, que a sua vida seja muito abundante. E não esquece de meditar com todas as meditações que tem aqui, porque meditar, né, é esse respirar, é esse sair dessa vida aqui, desse tempo gregoriano que faz com que a gente corra sempre atrás, 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 né? Essas meditações são sintonizações que vão desprogramando as suas células, desprogramando essa mente automática e vai te dando também um respiro de alma, um tempo para si mesmo, tá bom? Grande abraço e até a próxima.